Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática. Sempre é muito bom estarmos juntos para aprender mais a maneira da gente organizar o nosso pensamento a partir da Escritura Sagrada, mas organizando nos grandes temas do pensamento. Hoje nós estamos acabando a parte da Cristologia. Hoje a gente vai ver na aula 11 sobre os ofícios de Cristo, né? A gente vai ver o que são esses ofícios, quais são os ofícios de Cristo, né? E nós percorremos aqui na Cristologia, a doutrina da pessoa e obra de Cristo, vimos três partes, né? A primeira, que refere-se a Cristo e seu estado de humilhação, e lembrando que humilhação aqui tem a ver com a encarnação, o fato de um Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, de repente vir em forma humana e se materializar, né, num corpo de uma criança. Então a gente chama esse estado de humilhação, não só no estado da morte, mas inclusive no estado da vinda, da encarnação. Vimos também sobre Cristo e seu estado de exaltação, que tem a ver com a ressurreição, enquanto que a humilhação tem a ver com a encarnação, a exaltação tem a ver com a ressurreição, a concepção de que esse Deus eterno entrou na temporalidade, venceu os desafios aqui na temporalidade, mas ressuscitou e está novamente junto ao Deus Pai, né? E hoje a gente vai ver sobre os ofícios de Cristo e como que esses ofícios eles têm uma ligação importante com a nossa vida pessoal. Como que nós precisamos desenvolver também esses ofícios que estão presentes em Cristo Jesus. Então vai ser uma aula bastante importante para a gente compartilhar a prática da fé, a prática de vivermos com Deus. E eu dividi essa aula 11 em três partes. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei, os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E no final falando sobre os ofícios de Cristo e a igreja, né? E igreja aqui não é somente igreja instituição, mas igreja pessoas, né? Nós somos a igreja. Então, o que isso tem a ver com a gente? Por isso, quero chamar você aí para pegar seu caderno, sentar e a gente estudar junto a palavra do Senhor. Vamos começar com os ofícios de Cristo, né? Algumas definições importantes para a nossa reflexão. E eu quero começar com um livro do Millard Erickson, Introdução à Teologia Sistemática, que ele vai dizer assim: preferimos falar de três funções de Cristo: revelação, governo e reconciliação. É cabível pensar nesses aspectos da obra de Cristo como sua comissão, pois Jesus foi o Messias ungido. Como profeta, revela o Pai e a verdade celestial. Como rei, Jesus governa sobre todo o universo. Como sacerdote, ele torna possível nossa salvação. Então, Millard Erickson aqui colocando, né, sobre essas três funções de Cristo: a revelação, que a gente chama de ofício profético, governo, que a gente chama de ofício real, e reconciliação como ofício sacerdotal. Então, bastante interessante. E tem uma outra definição que eu acho que é complementar a essa, que é do Wayne Grudem, o nosso estimado Wayne Grudem, que ele vai dizer assim: os três cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento eram o profeta, como Natã em 2 Samuel capítulo 7, verso 2, o sacerdote como Abiatar em 1º livro do Samuel capítulo 30, verso 7, e o rei como Davi, 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Cristo preenche esses três ofícios do seguinte modo: como profeta, ele revela Deus a nós e transmite-nos a palavra de Deus.
Como sacerdote, ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. Muito interessante isso aqui. E como rei, governa a igreja e o próprio universo. Então, perceba você que quase todos os teólogos, quando vão trabalhar o aspecto da cristologia, eles trabalham esses três ofícios de Cristo, né? O ofício de rei, porque ele tem o governo sobre todas as coisas, o governo está sobre os seus ombros, como vai dizer lá sobre Isaías 9, né? Mas vai ter também o ofício profético, que é o de falar, né? E a gente vai ver aqui que o ofício profético não é só um ofício, mas é uma essência, né? Cada um deles, né? Não é só um ofício, não é só uma função, mas é uma essência. E o ofício sacerdotal é que é falar a Deus em nome da criação. Então, uma boa definição com relação aos ofícios é que o ofício profético é aquele que fala à criação, a tudo aquilo que Deus fez, em nome de Deus. O sacerdotal fala a Deus em nome da criação ou pela criação. E o ofício real é o governo a respeito da criação, dado a autoridade por Deus. Então, vamos lá, né? Vamos lá para o ofício profético agora, focando no ofício profético. O N. Gruden ele vai dizer o seguinte: Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como todos os profetas. Lembrando que o profeta no Antigo Testamento e no Novo também não era só alguém que dava uma mensagem a respeito do futuro, não era um visionário, um adivinhador, alguém que revelava as coisas lá da frente. Não. O ofício profético ele tem a ver com uma questão do presente, tem a ver com uma denúncia no presente, com uma mensagem no presente, com desdobramentos futuros, com consequência futura. Então é importante a gente entender essa questão, né? E Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte da revelação de Deus. Em vez de dizer, como todos os profetas do Antigo Testamento disseram, assim diz o Senhor, Jesus podia começar o ensino com autoridade divina, com a assombrosa declaração: eu, porém, vos digo. Eu acho isso aqui incrível, né? Que está em Mateus 5:22. Eu acho incrível porque é a própria palavra que estava lá encarnada, né? Quando a gente olha para a Escritura Sagrada e diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Que a palavra é luz para os nossos caminhos, que a Escritura Sagrada é de fato o conhecimento de Deus. Quando a gente fala tudo isso, nós estamos falando na realidade de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a essência. Então é importante que a gente compreenda que o ofício profético em Jesus não era meramente que Jesus tinha uma mensagem a ser dada. Ele era a mensagem. Jesus era a mensagem. Ele é a essência do profetismo. Ele é a essência do ensino. Jesus, quando ele vai subir ao monte e pregar um sermão chamado Sermão da Montanha, não era somente as palavras que ele falava que ia fazer diferença, mas era a própria encarnação, era ele. É por isso que quando ele termina ali o Sermão da Montanha, as pessoas olham para ele e ficam admirados que ele estava falando como quem realmente tem autoridade, porque o ofício profético dado por Deus a Jesus é bastante diferente com relação a todos os outros. Enquanto os outros falavam de uma mensagem transmitida, Jesus era a mensagem em essência. Então é bastante importante essa questão, por isso que só Jesus pode dizer assim: eu, porém, vos digo. Todos os outros dizem, assim diz o Senhor. Por exemplo,
Quando a gente vai à igreja e a gente vai pregar, por exemplo, ou ouve um pregador falando, o pregador não fala de si, a partir de si mesmo. Ele fala a partir da Escritura Sagrada. Ele pode até ilustrar o ensino com alguns fatos da sua vida, alguns exemplos, mas a origem do ensino é sempre a partir da Escritura Sagrada, a partir da revelação de Deus. É por isso que a gente diz assim, diz o Senhor, Deus diz assim, a palavra nos diz assim, e a gente vai falando da palavra, ilustrando com fatos. Só Jesus pode dizer, eu porém vos digo. Jesus é a palavra, o ensino, isso é extremamente importante. Quero chamar a sua atenção que isso está desde o início, na criação, né? Gênesis 1:1 vai dizer assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz. Um texto bastante clássico, né? E que vai mostrar ali a trindade, né? O Deus Pai no verso 1, o Deus Espírito no verso 2 e o Deus Filho no verso 3, quando disse assim, Deus disse haja luz e houve luz, né? Aqui já é um profetismo, né? Deus falando e as coisas acontecendo. João 1:1 vai mostrar para nós quem era essa palavra criadora, que eu disse que era Jesus, né? Que vai dizer assim, no princípio, a mesma expressão que começa Gênesis, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse verbo então? Verso 14 vai nos mostrar. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Jesus, né? Que estava lá no princípio, por isso que um dos ofícios de Cristo é a questão profética, porque ele é a palavra, ele não tem só uma mensagem, ele é a própria mensagem de todos os profetas, ou seja, toda a Escritura Sagrada, todo o enredo da Escritura Sagrada, ou todo o drama das Escrituras Sagradas, como vai dizer Kevin Van Hooser, todo esse drama, esse enredo, ele está movido pela presença de Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que dá origem a todas as coisas, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e é a partir da sua palavra que tudo se faz, tudo se cria, tudo se consuma e tudo se redime. É por isso que Jesus é o profeta em essência, e é importante nós compreendermos isso. O texto de Hebreus é bastante interessante e aqui nessa aula eu vou usar bastante o texto de Hebreus, aqui falando do profetismo e depois falando sobre a questão sacerdotal, mas Hebreus ele vai dizer, mostrando que tiveram profetas e que falaram de muitas maneiras antigamente, mas o profeta em essência é Jesus. Ele vai dizer assim, Hebreus 1:1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e todas as coisas pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito interessante esse texto, porque ele vai dizer e vai fazer uma comparação na realidade aqui, né? Ele vai dizer assim, olha, antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas hoje, nesses últimos dias, falou pelo
Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Muito interessante, e ele vai concluir que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, o Filho, de fato, é a imagem de Deus. Muito, muito legal. Mateus 17 tem um texto bastante interessante mostrando essa questão de que Jesus é o profeta definitivo, né? E tem um texto no Monte da Transfiguração que é um texto bastante importante com relação a todo o desenvolvimento escriturístico do texto bíblico e que às vezes as pessoas não prestam muita atenção. Deixa eu chamar a atenção para você um fato aqui bastante interessante nesse texto. Mateus 17, né, verso 2. Jesus foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Esse texto, e por que eu coloquei esse texto, e para mim esse texto tem uma importância grande em toda a revelação, porque Moisés representava toda a lei, né? Era a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia é ali por Moisés. E Elias representava aqui todos os profetas. Elias ele vai começar o ofício profético, né? E vai começar ali a questão do profetismo. Ele vai ser um profeta extremamente importante. Depois vem Eliseu e todos os demais profetas. Mas Elias ele vai ter uma importância grande em todo o aspecto profético. Então, se de um lado nós temos o Moisés representando o conteúdo, a lei, nós temos do outro lado Elias representando os profetas. Então, o que acontece é que todo o Antigo Testamento ele está muito pautado em cima disso, né? Em cima da lei e em cima dos profetas. O que acontece é que no Monte da Transfiguração, Jesus ele vai ser transportado para lá, ele vai ser transfigurado, ele suas roupas vão mudar, né? Sua aparência, e vai ter ali Moisés e Elias. São 2 referências, 2 marcos importantes, 2 coisas extremamente valiosas. Mas, de repente, a voz que vem do céu do Pai diz: Olha, legal, vocês são 2 referências, mas este aqui é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. A lei de Moisés e Elias, como representantes dos profetas, foram muito bons. Mas agora, ouçam o Filho, ouçam o que Jesus diz. Concordando com o texto lá de Hebreus, que antigamente Deus nos falou de muitas maneiras e de muitas vezes pelos profetas, mas agora vai nos falar pelo Filho, o herdeiro de Deus, a expressão exata do seu ser. Então agora é pelo Filho. Então, muito interessante essa questão e mostrando que Jesus é o profeta em essência. E agora, depois de falar sobre Jesus como profeta, eu quero falar agora sobre Jesus como sacerdote. Né? No livro aqui, Teologia Sistemática, do Luiz Perkoff, ele vai dizer assim: a obra sacrificial de Cristo foi dupla. De acordo com a Escritura, sua tarefa máxima foi a de oferecer um sacrifício todo suficiente. Pelo pecado do mundo, era próprio do ofício de sacerdote apresentar oferendas e oferecer sacrifícios pelo pecado. Então, ele vai explicar aqui para nós que o sacerdote tinha uma função dupla, né? Que era oferecer sacrifício pelo povo, mas oferecer sacrifício por si mesmo. Só que Jesus é de uma maneira diferente.
né, que era o sacrifício todo suficiente, melhor dizendo, pelo pecado do mundo. Então, o ofício sacerdotal de Jesus era extremamente importante e único. E é por isso que é importante a gente compreender o ofício sacerdotal de Jesus antes da gente entrar no aspecto da salvação, que vai ser a nossa próxima etapa aqui no nosso curso de teologia sistemática. Wayne Grudem vai dizer ainda, dizendo assim: no Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Eles também ofereciam orações e louvores a Deus em favor do povo. Ao agir assim, santificavam as pessoas ou tornavam-nas aceitáveis à presença de Deus, se bem que de forma limitada durante o período do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus tornou-se grande sumo sacerdote. Então agora todos os sacerdotes eles foram importantes, mas agora veio o grande sumo sacerdote. Então perceba uma questão bastante importante para a nossa compreensão bíblica e teológica, que sempre aqui no curso a gente está vendo, né, em todos os aspectos, que a Bíblia não desconsidera o Antigo Testamento. Se de um lado a gente vai falando assim, olha, tá vendo, os profetas, eles foram importantes no Antigo Testamento, mas agora o profeta em essência, Jesus, ele veio, encarnou e está falando a nós. Se de um lado os sacerdotes no Antigo Testamento, eles foram importantes, né, para a expiação do pecado do povo lá no Antigo Testamento, mas agora veio o sumo sacerdote em essência, Jesus. Ou seja, se de um lado houve essa questão da importância temporal do sacerdote e dos profetas, agora vem o sacerdote e o profeta eterno. Mas o fato dele vir como o grande sumo sacerdote não desconsidera o valor dos sacerdotes temporais do Antigo Testamento. Por quê? Porque é uma continuidade. A missão no Antigo Testamento era trazer o Filho para dentro da história. A missão no Novo Testamento é levar o Filho dentro da história para todos os confins da terra, para o bem de toda a história. Então, à medida que a gente vai vendo isso, a Bíblia, de um lado, ele vai dizendo o Antigo Testamento teve valor, mas um valor temporal, mas foi a base para agora a vinda de Cristo Jesus. Então, esse enredo da grande história me encanta, esse enredo da maneira como a Escritura Sagrada ela vai se condensando, ela vai se desenvolvendo, ela é maravilhosa. Por isso que eu vou trabalhar vários textos aqui de Hebreus, né? Porque Hebreus nos dá essa clareza dessa relação entre Antigo e Novo Testamento. Ele vai dizer assim no capítulo 4, verso 14: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele é o nosso sumo sacerdote, e um sumo sacerdote que não só tira os nossos pecados, mas também cuida de nós, porque ele sabe se compadecer das nossas fraquezas. Eu acho lindo esse texto. Hebreus 7 ainda vai dizer assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. E é interessante, né, que esse sumo sacerdote, ele é um sacrifício, né? O sumo sacerdote oferecia um sacrifício que era um carneiro. Na realidade,
e esse carneiro precisava ser sem mácula, precisava ser sadio, de 1 ano, né? E esse carneiro todo perfeitinho era separado para o sacrifício. E quando vai falar aqui sobre Jesus, Jesus ao mesmo tempo é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo é o sacrifício. Ele ao mesmo tempo é aquele que sacrifica e ele ao mesmo tempo que se torna o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. É por isso que entender a obra de Cristo é extraordinário. Você fica maravilhado, porque como que um Deus todo-poderoso, ele vem em forma humana para se tornar um sacrifício, para se doar, para se entregar, para sofrer todo tipo de humilhação, sofrer todo tipo de rejeição, rejeição daqueles que ele criou e que ele amou, e ele foi rejeitado, humilhado, ele apanhou, né, por amor a nós. Então é importante nós compreendermos essa questão. E o capítulo 7 aqui vai dizer que esse sumo sacerdote, que é Jesus, ele também não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, porque o sumo sacerdote no Antigo Testamento oferecia um sacrifício a si, como expressão da purificação dele primeiro, para depois oferecer esse sacrifício pelo povo com perdão dos pecados do povo. Ele precisava se ver primeiro limpo para depois ser instrumento de limpeza para o povo. O grande sumo sacerdote Jesus não precisa oferecer sacrifício por si, porque ele já é puro em essência. Então ele é o sacrifício e ele é quem que é também o inculpável, né, diante de Deus. Ainda seguindo aqui em Hebreus, no capítulo 9, ele vai dizer assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Olha, presta atenção, não desta criação. Ele é um sumo sacerdote totalmente diferente. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Jesus é o perfeito tabernáculo, ou seja, enquanto no Antigo Testamento tinha o tabernáculo, né, que representava a presença de Deus, e nesse tabernáculo o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para expiar o pecado do povo, né, que era o sacrifício. Jesus, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro e ele é também o perfeito tabernáculo, a presença de Deus. E não é desta criação, ele é eterno. Então, que Jesus, só por meio de Jesus. E é por isso, irmãos, que não há possibilidade nenhuma de haver salvação que não seja através do sangue do Cordeiro. Não há possibilidade de haver redenção que não seja por meio do nome de Cristo Jesus, porque somente Ele obteve uma eterna redenção para nós. Não é possível haver um outro caminho ou um outro nome pela qual as pessoas possam alcançar a redenção. É somente por meio de Cristo Jesus e nada mais, nada mais. É somente por meio de Jesus. O capítulo 9, verso 24, vai dizer assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Então perceba que santuário aqui está escrito em letra maiúscula, né? Porque o verdadeiro santuário é Jesus. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o verdadeiro santuário que não foi feito por mãos humanas, mas no próprio céu. E ele comparece diante de Deus,
né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, uma única vez, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Incrível isso aqui, que vai mostrar Jesus como grande sumo sacerdote e aquele que também vai consumar todas as coisas. E para finalizar essa parte aqui do ofício sacerdotal, e por isso que eu quis me concentrar aqui em Hebreus, porque Hebreus vai fazer essa ligação, né, entre o sumo sacerdote Jesus e todos os outros sacerdotes. Ele vai dizer em Hebreus 10, 19 assim: portanto, uma conclusiva, né, a respeito de tudo aquilo que ele vem falando, e quando nós estudarmos a carta aos Hebreus, a gente vai perceber que a carta aos Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 10º, ele vem mostrando essa ligação de que Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que os sacerdotes, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que os sacrifícios, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que tudo no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento era apenas sombra, Jesus é a luz que raiou na história. E o capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé, o capítulo 12 vai falar sobre a nossa vida até o final. Mas por isso que o capítulo 10º é uma conclusiva, né, a respeito de tudo aquilo que o autor vem trabalhando. E aí ele vai chegar e dizer assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado em água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Eu quero chamar a atenção para você sobre os elementos aqui, né? Os elementos dos nossos sacramentos. Você sabe que no protestantismo nós temos apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Os 3 elementos estão aqui. Da Santa Ceia vai ter no verso 19, pelo sangue de Jesus, e no verso 20, pela sua carne, ou seja, sangue de Jesus que representa o vinho, e pela sua carne que representa o pão, os 2 elementos da Santa Ceia, e que por meio do sacrifício de Jesus que nós relembramos por meio da Santa Ceia desse sacrifício e reafirmamos toda vez que participamos da ceia com relação à nossa redenção em Cristo Jesus. Mas vai falar também no verso 22 sobre a água pura, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, né? Água pura que representa o batismo, né, que nós temos. Então ele vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, que agora essa confissão de esperança ou da esperança, agora a gente está firmado. E por que agora a gente tem toda essa convicção? Porque quem fez a promessa é fiel. Mas vamos continuar. Agora eu quero falar sobre o terceiro ofício. Falamos do ofício profético, do ofício sacerdotal. Agora eu quero falar sobre o ofício real, que vai dizer assim: no Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus para ser o rei dos judeus, mas recusou todas as tentativas feitas pelo povo para fazê-lo um rei terreno com poder militar e político terreno. Ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Então os judeus queriam fazê-lo rei dos judeus.
Mas Jesus recusou, dizendo assim: olha, o meu reino não é daqui. E eu quero trazer alguns textos. Lucas 19, verso 37, vai dizer assim: e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo declarando Jesus como de fato ele era o rei. Em Mateus 28, verso 18 a 20, um texto bastante conhecido, vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Importante isso aqui, porque é a expressão da realeza de Jesus, que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E o verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E Apocalipse 19, verso 13: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, né? Lembra lá de João, o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro, né? Que é importante porque era a posição do rei, né? De reger, de guiar com cetro. Cetro significava autoridade, né? Com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E terminando essa parte aqui dos três ofícios, né? Jesus é o verdadeiro profeta, porque ele, em essência, é a palavra. Jesus é o verdadeiro sacerdote, é o ofício sacerdotal, porque ele, de fato, em essência, é o sacrifício. E Jesus é o verdadeiro rei, porque ele é aquele, em essência, que governa todas as coisas desde a eternidade. Então, né, Jesus é o rei, profeta e sacerdote. Mas agora eu quero trabalhar, partindo agora para o nosso último ponto, como que se dá essa relação de Jesus com os três ofícios com os ofícios da igreja. A igreja que manifesta o caráter de Jesus. Vamos lá. O Richard Sturz, no livro Teologia Sistemática, ele vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo. Que conceito glorioso! Não podemos entender a figura corpo como uma simples expressão figurada. O título refere-se à realidade metafísica, da mesma forma que o cristão, como indivíduo, tem uma nova natureza em Cristo. Paulo entende que a natureza da igreja é ao mesmo tempo divina e humana. Olha que reflexão interessante aqui do Sturz. Ele vai dizer assim: bom, a igreja é o corpo de Cristo, vai dizer lá em 1 Coríntios 12, vai dizer em Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo. Legal, beleza. Mas Cristo, ele tem essas duas naturezas vivendo conjuntamente, que a gente chama de natureza hipostática, né, de Cristo, que é a natureza divina e a natureza humana, que convivem ali numa mesma pessoa, né? Não tem como a gente dizer assim nas duas naturezas de Cristo que é mais divino ou é mais humano, né? Se a gente começar a fazer essas ligações, a gente vai começar a entrar num monte de heresias, como muita gente já entrou num monte de heresias. As duas naturezas, elas não são naturezas bipartidas, né? Elas são naturezas conjuntas, né? E com relação à igreja, vai dizer a mesma coisa. Essas duas naturezas, a realidade divina e a realidade humana, elas estão agindo constantemente também na vida da igreja. E eu quero mostrar esse slide aqui para você,
Porque por uma questão importante, porque quando a gente olha para a realidade aqui da criação, Gênesis 1 e 2, a eternidade, os ofícios estavam aqui em Jesus, porque ele criou todas as coisas, ele é o profeta, como diz, eu mostrei para você lá, que fala aqui em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava aqui em Jesus, com ofício profético, real e sacerdotal, e ele cria um ser humano, o primeiro casal, né, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus cria o ser humano também para ser rei, profeta e sacerdote. Como que nós sabemos disso? Porque o homem foi criado com realeza para ter domínio, o homem foi criado com o aspecto profético para falar em nome de Deus a criação, tanto que ele dá nome aos animais. E ele também tem um aspecto sacerdotal, porque ele representaria a criação diante de Deus. É tanto que quando o homem pecou, a criação sofreu porque o homem ele era para ser o sacerdote e não foi. Então, os aspectos dos três ofícios estavam presentes em Deus, em Jesus, mas ele também foi dado ao ser humano. E quando o homem peca, esses três ofícios eles ficam meio desfigurados, né? O homem quer servir a Deus, o homem quer falar em nome de Deus e o homem quer também ter o perdão dos pecados. E isso Deus vai trabalhando aqui na nação de Israel. Como nação de Israel, a nação de Israel tinha realeza e era para ser realeza, ter governo sobre as demais nações por meio dos mandamentos de Deus, era para falar da palavra e proclamar as grandezas de Deus, e era para ser o sacerdote das nações. No Antigo Testamento, a nação de Israel tinha essa função de ter esses três ofícios. Cristo vem, a nação de Israel não consegue ter esses três ofícios claramente. Cristo vem e cumpre com os três ofícios. E agora ele delega esses três ofícios para quem? Para nós, igreja. E nós precisamos ter realeza, governo, né, e representar a Deus na terra. Nós precisamos ter o aspecto profético de falar em nome de Deus, de proclamar as grandezas de Deus, evangelizar, né, e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o aspecto profético, e também o aspecto sacerdotal, de ir até as pessoas, abraçar as dores das pessoas, orar por ela, representar Deus na vida delas, né, e representar a dor das pessoas diante de Deus. Então nós temos esses três ofícios proféticos como igreja, até que nós chegaremos em Apocalipse 21 e 22, quando de fato todas as coisas forem consumadas. Conforme nós vimos, a segunda vinda de Cristo vai mostrar essa realidade de que nós estamos caminhando. Então, os ofícios de Cristo em Adão e na igreja, elas são presentes, né? Cristo foi o sumo sacerdote, o verdadeiro profeta e o verdadeiro rei, desde sempre, mas agora ele concedeu à nação de Israel, que não conseguiu cumprir totalmente. Cristo cumpriu e agora nós temos essa responsabilidade como igreja. Então é importante nós compreendermos essa dinâmica. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. 1 Coríntios 12:12 vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, agora nós somos de fato a representação de Cristo na terra. Nós temos essa realidade de representarmos ao nosso Deus aqui
em toda a terra. E eu e você precisamos ter consciência dessa nossa responsabilidade, de que precisamos ter realeza sobre a criação, precisamos ter o aspecto profético, né, de dizer a criação em nome de Deus, as pessoas em nome de Deus, por meio da revelação da sua palavra, e precisamos ser sacerdotes, né, de cuidar das pessoas, entendendo que da mesma forma como Jesus veio nos amparar, agora nós amparamos as pessoas. 1 Coríntios 6,15 vai dizer assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Olha, presta atenção nisso aqui, irmãos, porque Jesus vai dizer que agora nós somos membros de Cristo, e Cristo está em nós, então nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a tudo que a gente faz com o nosso corpo, né? E é isso que ele vem argumentando, né? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aí aqui vai ter não só que nós somos o corpo de Cristo, mas santuário do Espírito Santo e comprados por Deus. Ou seja, a Trindade está em nós. E é importante que a gente conceba isso aqui, até mesmo dentro das questões morais, porque nós agora temos de fato uma consciência dos três ofícios, de sermos realeza, sermos reis e rainhas, sermos profetas e sermos sacerdotes. Então é importante nós entendermos isso. E por fim, Efésios 1:20 vai dizer: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo está sobre tudo e sobre todos, e Deus deu esse Cristo que está tudo, sobre todos, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche a tudo e enche em todas as coisas. Isso é ser igreja, é compreender que Cristo tem realeza, tem profeta, ele é sacerdote, e em essência, e agora Cristo está em nós e nós precisamos ser como Cristo é. Esse é o nosso desafio de ser igreja, por isso que teologia sistemática tem tudo a ver com missão. Estudar teologia sistemática tem tudo a ver com o nosso compromisso de uma vida santa, de um compromisso de uma vida dedicada a Deus. Que Deus assim continue nos abençoando nessa jornada, né? A partir da semana que vem, da próxima aula, nós começaremos a falar sobre o processo da redenção, da salvação, e que vai ser também uma jornada incrível. Que Deus assim continue cuidando de você, da sua família, dando a todos saúde, paz, alegria, multiplicando graça e virtude sobre cada um de nós. Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.